Olá, obrigado, bom dia. Estamos aqui, sou Gustavo também. Gustavo. E nós não vamos falar de GenAI, vamos falar sobre modelos de previsão. Foi um trabalho desenvolvido entre a consultoria Wimmer e a EDP, e gostaria de começar com o Gustavo representando a EDP para informar qual o problema que a gente tinha naquele momento. Bom dia. Portanto, nós vamos aqui falar de um modelo de previsão que foi executado pelo Gustavo e pela sua equipa. E, portanto, para vos começar a explicar o que é que nós fizemos, eu vou ter de começar por vos introduzir um pouco, brevemente, ao mercado de energia elétrica. Prometo que vai ser breve e que vou passar à parte interessante rapidamente. Mas tenho de começar por aqui para vocês perceberem o contexto. O mercado de energia elétrica é um mercado que está dividido em várias fases. Portanto, aqui para vos apresentar, existe um mercado de day ahead, que no fundo é o mercado principal e é onde, a cada dia, os produtores de eletricidade, como é a EDP Produção, e os comercializadores vão fazer as suas ofertas. Os produtores fazem ofertas de venda, os comercializadores fazem ofertas de compra. E aí vai ser definido um preço para a energia elétrica do dia seguinte, o preço que é um preço a cada quarto de hora. Este é o primeiro mercado e define basicamente a estrutura de como vai ser o funcionamento no dia seguinte. Existem depois outros mercados, um mercado intradiário, que é bastante semelhante ao primeiro que referi. Existe um mercado contínuo e o tema que nos vai interessar agora, que é o mercado de serviços de sistema. Dentro dos serviços de sistema, existe aqui um mercado que principalmente nós queremos falar, que é o de MFRR. Porquê é que isto é importante? Ora, a cada instante, a energia que está a ser produzida tem de ser igual ao consumo de energia que está a acontecer. E isto é algo que muda a cada momento. Nós apagamos uma luz, acendemos uma luz, ligamos o microfone, etc. E mais importante do que isso, a frequência da energia elétrica na rede tem de se manter ali muito próximo dos 50 Hz. Se isso não acontecer, há problemas e há uns meses nós todos lidamos com as consequências disso. Portanto, é importantíssimo que se mantenha a frequência e, portanto, os agentes de mercado, os produtores e os vendedores são incentivados por mecanismos de mercado a que, de facto, o consumo e a produção se mantenham iguais, de modo a que exista esta manutenção na frequência. E, portanto, criou-se um mercado especificamente para isto, o MFRR, em que o que este mercado vai fazer é um mercado que é ativado em que os agentes participam e depois a entidade reguladora do sistema, da rede elétrica, vai ativar ou não os agentes produtores que lá estão, de modo a subir a quantidade de energia que é produzida ou baixar consoante as necessidades para assim ser mantida a frequência certa. E, portanto, quando isto acontece, os agentes de mercado que participam neste mercado recebem monetariamente por isto uma compensação e, portanto, há interesse ou não em participar neste mercado. De modo a isso ser definido, nós precisamos ter noção dos preços e de quais é que vão ser as necessidades do dia seguinte. E é aqui que entra o trabalho do Gustavo, ou seja, nós pedimos-lhe a ele que nos pudesse fazer previsões de sentido do que é que vai haver, de como é que o MFRR vai funcionar e que fizesse produções tanto no dia anterior como previsões numa janela de 6 horas para sabermos o que é que vai acontecer. E passo agora a palavra. Pronto, agora que vocês já sabem qual o problema que a gente enfrenta, que é um desafio muito grande, esse de manter o nosso sistema de pé e trabalhar com os serviços ancilares, o que a gente precisava? Como eles tinham dito, a gente tem que definir o sentido
né, se o sistema vai precisar de mais energia ou vai precisar retirar a energia do sistema, qual o preço que efetivamente a gente vai ter no próximo mercado e qual o volume que a gente vai precisar. Então, efetivamente, a EDP nos solicitou 3 modelos de previsão. Então, um para sentido, um para preço e outro para volume. Nesse caso, qual foi o nosso primeiro processo? Primeiro tivemos que entender o problema elétrico, entender quais são todas as variáveis que envolvem esse problema. O mercado está envolvido em uma série de agentes, né, que fazem parte desse processo. Nós temos as previsões, temos as gerações, nós temos todos os consumos, nós temos tudo que influencia aquilo. Então, a gente teve que, primeiro, entender o problema e recolher esses dados todos. Depois, a gente começa a montar o processo clássico de Data Science, procurar dados, ETL, processar. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Como a gente vai trabalhar no sistema de previsão que vai acontecer toda hora, a todo momento, a gente tem que garantir não só que a informação venha com qualidade, mas ela realmente exista no momento que a gente precisa. Então, esse é um ponto muito crucial, que foi um calcanhar um pouco do nosso processo. A gente começou a encontrar muita informação muito relevante para o modelo, entretanto, ela não estava disponível na hora que a gente precisava. A gente rodava o modelo, numa determinada hora funcionava, na hora seguinte não, porque falhou A, falhou B, falhou C. Então, é sempre um problema natural que a gente enfrenta e que a ideia é partilhar um pouco desse processo com vocês. Então, para vocês terem uma ideia, a gente trabalhou com em torno de 250 features para montar esse modelo. Depois, a gente teve que reduzir um pouco isso, justamente por causa desse processo de disponibilidade, que foi um grande calcanhar aqui no que a gente tinha. Um outro grande desafio que eu acho que vale a pena dividir aqui com vocês é a parte de processo. Tá? Todos que já montaram esses modelos dentro de grandes empresas ou grandes estruturas sabem que cada área da empresa ela é segmentada. Então, vai ter um sponsor que tem os seus objetivos próprios. Então, no caso, a gente trabalhava com negócio, a gente trabalhava com a TI e a gente trabalhava também com outras áreas subsidiárias, digamos, da TI. E cada uma delas tinha o seu próprio interesse. O negócio, ele quer ter um modelo de forecast o mais rápido possível, funcional. A área de TI quer ter todos os seus procedimentos de acordo com o que foi feito dentro da empresa. Então, nós temos todo um protocolo de como o dado deve estar, qualidade, processo, horas, tudo isso. E a parte de ML da empresa queria trabalhar com todas as novas tecnologias, novas tendências, novos processos. Então, um dos grandes desafios aqui foi conciliar todos esses participantes e tentar entregar um modelo que atendesse a todos. Não? Então, atender ML, todos os melhores processos, topo de linha do que estava a acontecer, parte da TI, ter certeza de que a gente está lendo os lugares corretos, entregar a informação no local correto, ter esse processo todo alinhado, esses quadros entre as informações e, finalmente, o negócio obter a sua própria informação. Pulando para o que interessa, né? Resultado. Um dos primeiros modelos, no modelo de previsão AD-1. O que a gente queria prever, como eu falei, nesse primeiro modelo, era a parte dos sentidos. Né? Se o sistema precisar de energia, no caso, subir, ou se precisasse que a energia fosse retirada, no caso, descer. Então, para esse processo, testamos uma série de modelos existentes no mercado, né? LSTM, SVM, Deep Learning, Random Forest, XGBoost. Nesse caso, em particular, aqui, para esse primeiro modelo, o Random Forest foi o que se tornou mais eficiente. Né? Esses testes não foram feitos somente com o modelo, mas sim com toda a parte de tratamento das informações deles e feature design, etc. E tal. Uma coisa interessante que a gente percebeu, olhando tanto para os dados quanto para o resultado dos modelos, é que, para esse set em particular, a gente percebia que havia que não é natural para todo tipo de modelo, nesse que funcionava muito bem, um crescimento, né, um aumento, digamos assim, do accuracy do modelo em função do que o próprio modelo percebia como informação correta. E o que isso é muito interessante para a EDP? Que ela pode ter algum tipo de critério em função de ir menos vezes a mercado, entretanto, aumentando muito mais o accuracy dela. Né? Então, talvez possa ser muito mais interessante eu ir a mercado menos vezes, só que ter 90% de certeza de que eu vou acertar o que eu estou a dizer, ou, ok, eu vou ao mercado a maior parte do tempo e vou acertar 65% das vezes. Então, isso ficou uma questão para o pessoal de trading, para eles verem qual era a melhor opção. Então, foi uma coisa que eles solicitaram, que também a gente viu que
podia acontecer. Já para os outros dois modelos, os modelos de preço e volume, a gente fez uma série de testes e, pronto, o que se mostrou, no geral, a melhor configuração foi aplicando um Deep Learning, na verdade, Neural Networks, e com isso a gente conseguia tentar seguir um pouco melhor a forma de onda, né, digamos assim, a forma dos preços, até porque os preços eles oscilam de uma forma muito grande. Eles podem estar, tanto além de ter sentidos diferentes, né, uma hora está positivo com negativo, e de um minuto para o outro, no caso de 15 minutos para os outros 15 minutos, tem uma diferença de mais 100 euros para menos 50 euros. Então, há uma oscilação muito grande nesses preços, que também dificultava muito a encontrar uma previsão muito perfeita dessa informação. Aqui, no caso, foi muito fácil, quando a gente estava na fase final de avaliação dos modelos, encontrar o modelo que era mais interessante. O Deep Learning nitidamente se mostrou a melhor informação. Entretanto, para o volume, o Deep Learning teve um certo empate técnico com o Random Forest aqui no nosso processo. Uma outra coisa também que foi solicitado pela EDP é que a gente não só fizesse a previsão para o valor médio, né, para a mediana dos valores, mas também para toda uma envoltória dos valores de preço. Então, de uma certa forma, a gente conseguia garantir que o valor real que ia acontecer no mercado ele estava dentro do processo todo que a gente tinha previsto. Então, ele estaria entre um P0 e um P100, a gente conseguiria prever o valor. Então, também era mais uma oportunidade de como o pessoal de trading pode trabalhar essa informação. Eles podem escolher em que ponto da previsão eles estão e ver o que é mais efetivo para eles. Agora, devolvo a palavra para o meu colega. Portanto, uma vez terminado o projeto, foi-nos entregue pelo Gustavo. E qual é que é o valor que trouxe? Bom, primeiro trouxe-nos um cockpit de monitorização que nos permite a cada dia acompanhar com métricas como é que o modelo se está a portar, várias métricas, desde accuracy, precisão, etc., para percebermos como cada um destes modelos se está a comportar e vermos a melhor forma de os utilizar. E em termos de valor que isto nos trouxe-nos valor em duas áreas principais, que eu vou dividir na área digital e na área do negócio. Portanto, na área digital, como o Gustavo explicou, houve uma série de questões que tiveram de ser tratadas em termos do workflow, desde o feature design até ao projeto final, ao processo final, e o trabalho deles permitiu-nos agilizar e melhorar os nossos processos. E em termos de negócio, aqui é um bocado mais óbvio, não é? Portanto, as previsões que eles nos entregam permitem-nos fazer uma melhor gestão dos nossos assets e, acima de tudo, permitem-nos definir as nossas estratégias de ofertas no mercado de uma forma mais eficiente. E, portanto, é isto. Portanto, Gustavo. Sim, fosse. É só uma mensagem do Tesla que, pronto, como a gente está falando de eletricidade, que o universo gira em torno de energia, frequência e vibração. A gente não podia deixar de citar alguém da área de energia para fechar a nossa palestra. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado.